Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estou voltando aqui para fazer a correção da atividade que eu deixei na videoaula anterior. Vocês deram conta de fazer direitinho? Teve alguma dúvida? Se houve alguma dúvida, agora é a hora de sanar a dúvida de vocês, né? Vamos iniciar a nossa correção? Lá no livro de gramática e ortografia, né? Estava assim: escolha um colega da sua turma, mas não conte para ninguém que você o escolheu. Descreva-o abaixo, destacando as características físicas que a pessoa tem. Se ela é alta, baixa, loura, morena, características físicas, tá, gente? Leia para seus colegas e veja se eles descobrem qual foi o colega descrito por você. Capriche. Se estivéssemos, né, na sala de aula, nós faríamos essa brincadeira também, ia ser muito legal. Mas eu prometo que no retorno, um dia a gente vai poder fazer todas essas coisas que eram para fazer em grupo, em dupla, tá bom? Então, assim, se eu fosse característica final 1 na sala de aula, eu não iria falar de cada um aqui. Eu iria falar uma característica física de todos. Lindos, amáveis, carinhosos, né? Então, é uma resposta pessoal também, tá bom? Vamos lá agora para a hora de ortografia. M antes de P e B. A gente já sabe isso, né? Já estudamos, mas como eu falei, essas atividades do livro de gramática e ortografia são para uma retomada de conteúdos. Leia o trecho do poema ABC do Trava-Línguas, leia-o várias vezes em voz alta até que esteja falando o mais rápido possível, sem tropeçar. Eu já falei aqui que eu tenho uma dificuldade, eu leio, mas eu tropeço. Vocês conseguiram ler? Vou ler aqui, mas eu não vou ler depressa, tá bom? Menino que muda muito de repente, pois sempre que a gente muda, o mundo muda com a gente. Tudo com a letra M, né? A maioria das pessoas, das palavras com a letra M. Vou tentar ler mais depressa só um pouquinho. Menino que muda muito de repente, pois sempre que a gente muda, o mundo muda com a gente. Ah, eu acho que eu consegui ler mais depressa um pouquinho. Se fosse mais rápido ainda, né? Acho que eu não iria conseguir. Vocês conseguiram? Vamos dar continuidade? Olha aqui. Complete o quadro com as palavras retiradas do texto ABC do Trava-Língua. M antes de P e B, empregado. N antes de consoantes, avança. M antes de P e B, lâmpada. N, angu. Pomba, com M, né? Eu coloquei ponte. Tambor, com M, eu coloquei grande, com D. Não sei qual vocês colocaram. Mas se tiver assim, com M antes de P e B e N, tá certinho. Bom? Existe uma regularidade na escrita dessas palavras quanto ao uso do M e N. Se existe uma regularidade, vamos construir uma regra. Escreva uma regra para o uso do M antes das consoantes. Olha aqui. Antes das consoantes P e B, devemos escrever, só M devemos escrever. Antes das outras consoantes, usamos a letra N. Por exemplo, tinta, antes de T, a gente usa a letra N. Antigo, antes de T, a letra N. Angu, antes de G, a letra N. E várias outras situações, né? De palavras da nossa língua portuguesa, que antes de outra consoante, a gente usa a letra N. E antes de P e B, a gente usa a letra M. Complete com M ou N. Olha aqui. A primeira foi com M, ó. Empada. Depois, tempestade, também com M. Depois,
Tamanduá com N. Ambulância, aqui teve M e N. Anjo com N. Cinto com N também. Anzol também com N. E pomba com M, porque antes de B. Deram conta de fazer direitinho? Então tá bom. Agora nós vamos reescrever as frases substituindo as imagens por palavras, pelo nome delas, né? Eu fiz aqui embaixo que eu achei o espaço melhor. O menino quebrou isso aqui da praça. O menino quebrou o dente no banco da praça. Tava fácil, não tava, gente? O elefante estava preso em uma corrente. Elefante e corrente. Observamos aqui a letra N antes de outras consoantes, né? Aqui, olha, a pomba pousou na ponte. Pomba com M antes de B e ponte com N antes de T. Acendeu a lâmpada e viu um anjo. Lâmpada com M antes de P e anjo com N antes de J. A empada, M antes de P, queimou a língua, né? Tá mostrando aqui, ó, com N antes de G, da menina. Marina gostou do bombom, M antes de B, e aqui tem M no fim também. Com N antes de G. Deu para fazer tudo certinho? Tava fácil essa atividade, não tava? E a letra? Tá linda? Aumentaram a letra um pouquinho? Estão escrevendo com a letra maiúscula no início das frases, usando sinal de pontuação. Então, tá de parabéns. Agora tá aqui, olha, participe de um jogo de adedanha diferente. Nele só vale escrever palavras que tenham M antes de P e B ou N antes de outras consoantes. Seria um jogo muito legal para a gente fazer na sala também. Aquele que preencher primeiro a cartela da adedanha deverá dizer stop. E todos os outros participantes deverão parar de escrever. Para comparar o valor da palavra que você escreveu com os demais jogadores, verifique a pontuação, né? Se for igual, 5 pontos. Se você escrever uma palavra diferente, 10. Se alguém escrever incorretamente, 5. Vamos ver aqui, ó. Eu joguei sozinha comigo mesma, não tinha ninguém para jogar comigo. Mas agora eu quero ver se vocês colocaram a mesma que eu. Se vocês tiverem colocado a mesma, 5 pontos, hein? Se for outra, 10 pontos, combinado? Quando a gente voltar, se somem a pontuação de vocês aí, a gente vai verificar. Olha aqui, cidade, país, eu coloquei 2, Campinas e Pernambuco, porque tinha M antes de P, ó, e M antes de B. Será que vocês colocaram uma dessa ou eu fiquei com 10 e vocês com 5? Animal, pomba, eu acho que esse aqui eu fiquei com 5, porque eu acho que vocês também colocaram. Alimento, empada, tô achando também que vocês escreveram igual a mim. Objeto, tampa, aí eu acho que eu fiquei com 10. Veremos depois, né? Animal com N, eu coloquei elefante, será que vocês colocaram também? Se colocaram, vocês fizeram 5 e eu também. Se colocaram outro, eu fiz 10. País, França. Estado, eu acho que aqui eu tirei 10, tá bom? Alimento, canjica com N antes de J. E objeto, canjica também. É um alimento e é um objeto, que tem um pacotinho de canjica. Vamos falar agora de substantivo, que sempre eu falo nome próprio, substantivo próprio, adjetivo, caracteriza o substantivo. Agora vamos ver aqui, né, quando ele é comum, quando ele é próprio. Substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral, nós já vimos isso. E os próprios se referem a outras coisas específicas, também já estudamos isso. Comum, menino.
próprio é o nome do menino, André. Comum, cidade, próprio é o nome da cidade, Curitiba. Estou revendo isso aqui porque tem atividade no livro de vocês, viu? Substantivos são as palavras que identificam os objetos, pessoas, lugares. Os substantivos próprios se referem a pessoas e lugares. São escritos com letras maiúsculas. Não obstante, substantivos comuns se referem a coisas, são escritos com letra minúscula. Eu falei aqui numa outra videoaula que às vezes o substantivo comum é escrito com letra maiúscula porque ele inicia a frase ou é título de algum texto. Quem está lembrado disso aí? Então, substantivo comum é o tipo de substantivo que dá nome aos seres em geral, né? Caderno, caneta, lápis, carteira, cabelo, perfume. E é escrito com letra minúscula, a não ser que inicie frase ou título, ou seja, escrito no fim, depois de um ponto final. Vocês se lembram da aula que eu falei sobre isso aqui? Dei outros exemplos aqui, ó, menino, criança, pai, mãe, homem, mulher, tia e avô. E o próprio, novamente aqui nós estamos vendo, ó, nome de pessoas, nome de desenho, né, filme, definido por subdivisões, cuja função é atribuir ou especificar o nome de alguém. Lembra quando nós demos o nome para o cachorro, para o animal de estimação? Foi um substantivo próprio também, não é? E eles são escritos com letra maiúscula. Paulinho, Pedro, Tietê, que é nome de um rio, Brasil, o nome do nosso país. Então, gente, estamos revendo o conteúdo do substantivo, porque tem uma atividade lá no livro, e eu sempre gosto de voltar ao conteúdo que nós já vimos, para a gente haver um aprendizado melhor, uma fixação, para ver se a gente aprendeu realmente. Sublinhe com traço os substantivos próprios e pinte os comuns. Aí tem as frases aqui, ó. O guarda-chuva de Joaquim que usava não suportou o temporal. Maurício vai viajar de avião para Curitiba. Luciana e Maria compraram mais lápis para o estojo. Soneca e Mestre são dois anõezinhos da história de Branca de Neve. Ivan é um dentista responsável. Olha aqui. Olha os substantivos, sublinhe com traço os substantivos próprios. Joaquim, Maurício, Curitiba, Luciana, Maria, Soneca e Mestre, que são nomes dos anões, e Ivan e a Branca de Neve, que é um personagem. E os substantivos comuns estão amarelinhos aqui, ó. Guarda-chuva, temporal, avião, lápis, estojo, anõezinhos e dentista. Eu acredito que vocês já estão craque nisso aí, não já? Substantivo comum, substantivo próprio. Nós estamos sempre praticando. Então, gente, hoje nossa videoaula fica por aqui. Estou deixando para vocês as páginas 67, 66, coloquei fora de ordem, 69 e 70 do livro de gramática e ortografia. Façam direitinho, não acumulem, não juntem atividades para fazer. Na dúvida, aquele combinado nosso, né? Porque na próxima videoaula eu já volto fazendo a correção. Combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe cada um de vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.